E aí pessoal, tudo bem? Professor Aurila aqui falando, espero que estejam bem. A gente vai gravar aqui mais um vídeo. Gostaria que vocês resumissem essa aula no caderno, beleza? Postem o resumo de vocês lá no Classroom, como sendo essa atividade aí realizada. Semanalmente esses vídeos têm que ser postados, ok? Vamos lá. Postados por mim e resumidos por vocês e encaminhado lá a atividade no Classroom, beleza? Vamos lá. A gente vai discutir aqui um assunto que é sobre a questão do Estado laico. O que é isso, né? Justamente essa relação que existe entre religião e Estado, que às vezes se confundem, se misturam, e não deveria ser assim. A Constituição ela vai dizer que o Estado ele é laico. A Constituição Federativa do Brasil ela diz que o Estado deve ser laico, ou seja, neutro, sem tomar partido para a religião X, Y ou Z. Aqui não vai nenhuma crítica às religiões de uma maneira geral, elas têm que ser respeitadas, certo? Elas têm que fazer o seu papel, os seus rituais, seus cultos, de forma livre, sem interferência do Estado, do mesmo jeito que o Estado não pode sofrer interferência da religião. Então isso daí é um cuidado que os líderes devem ter. Muitos deles são ligados a religiões, alguns são pastores, governadores, prefeitos, vereadores, deputados. O próprio presidente tem a sua religião. Tem até um grupo de eleitores evangélicos que lhe apoiam. Mas as decisões de qualquer um desses poderes tem que ser neutra, certo? Na democracia tem que ser livre de influência religiosa. Quer concorde com alguns temas da sociedade, quer não concorde, ok? Vamos lá tentar entender, beleza? Então, assim, um Estado laico ele defende a liberdade religiosa de todos os seus cidadãos e não permite a interferência de correntes religiosas em matérias sociopolíticas e culturais. Então, todo mundo tem a liberdade de participar, de escolher alguma religião, mas essas religiões elas não podem interferir na sociedade, na vida social, política, cultural das pessoas. Ela pode não concordar com algumas coisas, mas até aí é uma questão, digamos assim, dela, né? Da tradição dela, do que eles acreditam, mas eles têm que respeitar, né, a sociedade, já que o Brasil é um país extremamente diversificado, plural, né? Então tudo isso aí tem que existir de forma harmoniosa com a convivência sadia, de respeito, ok? Então vamos lá. Um Estado laico não é um Estado ateu. Muita gente confunde isso, né? Não significa dizer isso. No Estado laico, todas as religiões são respeitadas. Agora, o Estado laico ele também vai acolher os ateus? Vai, do mesmo jeito, certo? Respeita e tudo mais, mas não pode obrigar que todo mundo seja ateu, ou então que todo mundo seja católico, cristão, evangélico, não pode obrigar, certo? As decisões que um governador tem que tomar tem que ser independente da sua religião. Então vamos lá, ele não pode favorecer a nenhuma delas, porque se favorecer a uma, vai ter que favorecer a todas, né? Se favorecer Se não favorecer a uma dessas, não pode favorecer a nenhuma outra. Vocês estão entendendo? Tem que ser justo, ok? Mesmo tratamento para todas, mesmo respeito. Ok? A gente vê algumas imagens, símbolos de religião em prédios públicos. Não deveria. Não deveria existir, já que o Estado é laico. Né? Algumas instituições, prefeituras, hospitais, têm às vezes imagens e não deveria ter frases, sei lá, religiosas, não deveria, já que o Estado tem que ser neutro, ok? Não estou dizendo que imagens ou frases bíblicas são coisas ruins, não, mas o Estado tem que ser laico, ok? Porque se ele vai favorecer ou fazer a divulgação, a propaganda de certa religião, tem que fazer para todas, aí não dá, tá certo? O Brasil é um Estado laico, isso significa que nenhuma religião tem prioridade sobre as outras e que o Estado não pode nem deve
e nem apoiar nem impedir as práticas religiosas. Então ele não tem que interferir. Se a religião não deve interferir no Estado, o Estado não deve interferir nas práticas religiosas. Espero que vocês estejam entendendo. As pessoas das igrejas, elas precisam entender que existe uma lei maior, que, no caso, que é a nossa Constituição Federal, e aquilo ali tem que ser respeitado. Eu vou dar um exemplo. Recentemente, uma menina precisou fazer um aborto, uma menina de 10 anos que engravidou, já que havia sido estuprada pelo tio já fazia desde os 6 anos. Então, nesses casos, a justiça autoriza o aborto. E ponto final. A religião ela não pode interferir ou querer impedir uma decisão judicial. Tem que acatar o que a lei diz, certo? Quer ela concorde ou não. Se no futuro essa lei vier a ser mudada, ok, através de discussão, de debate público, podem mudar isso daí. Mas enquanto a lei existir daquela forma, as pessoas não podem intervir, a religião não pode intervir nas decisões do Estado. Existem políticos, grupos religiosos dentro das câmaras dos deputados, do Senado, nas câmaras legislativas dos vereadores, mas todos eles não podem ficar puxando sardinha, né, para o seu grupo nas questões políticas. Tem que ser para todos, né? Tem que valer para todos a lei, ok? Então, tanto a União, os estados, os distritos federais, os municípios têm que agir assim, têm que agir de forma com a lei. Pode apoiar, mas da forma da lei, ok? É até importante o papel, às vezes, que as instituições fazem, elas ajudam o Estado, né, no assistencialismo, em vários projetos sociais, que a igreja ajuda. Mas é um lugar que a gente sabe que existe muito dinheiro envolvido, né? E para onde é que vai esse dinheiro? Recentemente, o governo estava decidindo se perdoa ou não as dívidas que as instituições religiosas têm com o Estado, bilionárias. Numa época de pandemia, numa época que o Brasil está em crise econômica, é certo isso? Ou eles devem pagar os impostos direitinho igual qualquer cidadão? Né? Porque a gente sabe que esse dinheiro que entra na igreja, através, por exemplo, do dízimo, da doação, deveria ir para fins de evangelização, de caridade, e não para benefício, para enriquecimento de alguns padres, pastores, etc. Né? Então, essa questão aí é muito delicada, porque envolve o lance do dinheiro. A igreja ela deve ou não pagar impostos? Ah, mas já ganha tão pouco. Ah, mas tem que pagar os funcionários, a energia, o aluguel dos prédios. Sabemos disso, como qualquer empresa também. Ah, mas a gente faz um trabalho voluntário para ninguém ganhar nada com isso. Ok, isso daí tem que ser muito fiscalizado e muito transparente para que não haja problemas também judiciais. Não é porque é da igreja que tudo é permitido, que pode fazer do jeito que quer. Não. Aí tem uma série de regras, né, que a igreja ela precisa prestar contas à sociedade, ok? E o Estado precisa respeitar a atuação da igreja. No máximo, fiscalizar se tudo que está ocorrendo está dentro da lei, está dentro da Constituição, ok? E ela pode seguir com o seu culto, com suas crenças, com o que ela acredita, mas nunca intervir nas questões de Estado. E o Estado nunca intervir nas questões da doutrina, do culto das pessoas, ok? Um abraço, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.